Salve torcida vascaína, hoje tem muita coisa pra gente destrinchar sobre o presente e o futuro do nosso gigante da colina. E já vou logo adiantando, o clima nos bastidores é quente, a diretoria tá trabalhando forte e se movimentando bem no mercado, mas ao mesmo tempo algumas situações importantes estão pendentes e isso naturalmente gera ansiedade na torcida. E não é pra menos, porque tem jogador pra chegar, jogador querendo ficar, jogador com futuro indefinido e até despedida com um gostinho de quero mais. Vamos direto ao que interessa sem enrolar, porque o torcedor quer saber. E o Thiago Mendes vem ou não vem? O volante que brilhou no futebol francês com passagem destacada pelo Lille e pelo Lyon tá muito perto de ser oficializado como o novo reforço do Vasco. Aos 33 anos o jogador chega com moral e com gás para encarar esse novo desafio no futebol brasileiro. O Vasco já acertou praticamente tudo com ele: salário, tempo de contrato, bonificações. A proposta vascaína agradou e o acordo está, como dizem nos bastidores, apalavrado. A expectativa é de que ele assine por 2 anos e meio, ou seja, até o final de 2027. Só que, como sempre acontece, tem um detalhe fora de campo que precisa ser resolvido. A esposa do jogador ainda está receosa de se mudar para o Rio de Janeiro. A diferença de realidade entre a Europa e o Brasil, especialmente no que diz respeito à segurança e ao estilo de vida, pesa na decisão da família. Mas o próprio Thiago está sendo peça-chave nesse convencimento, porque ele quer vestir a camisa do Vasco. E mais do que isso, ele quer trabalhar com Fernando Diniz. Isso mesmo. O técnico do Vasco, que também comanda a seleção brasileira, tem sido uma influência positiva nesse processo. Jogadores que já passaram pelas mãos do Diniz só elogiam. Falam do ambiente, da intensidade, da capacidade dele de extrair o melhor de cada atleta. E isso tá pesando muito na escolha do Thiago Mendes. Agora, falando de quem quer ficar mais, depende de outros fatores para continuar no clube. O nome da vez é Felipe Coutinho. A novela da permanência dele tem mexido com o coração do torcedor. O meia, que encantou o mundo com a camisa da seleção brasileira e teve uma passagem marcante pela Europa, quer seguir no Vasco. O clube também quer a permanência dele. Só que por enquanto ainda não é possível assinar um novo contrato. E o motivo é simples: o Aston Villa, clube detentor dos direitos do jogador, ainda não liberou a rescisão contratual. O contrato de empréstimo com o Vasco terminou no dia 30 de junho. Desde então, Coutinho voltou a ser oficialmente jogador do time inglês. Isso significa que ele não pode ser exibido nas mídias oficiais do Vasco nem participar das ações do clube, mesmo estando treinando no CT do Almirante com autorização do Aston Villa. O entrave está justamente nessa rescisão. O jogador quer sair, o clube inglês até aceita a saída, mas existe uma pendência financeira gigantesca no meio do caminho, cerca de 4 milhões de euros que o Aston Villa deve ao atleta, referentes a luvas e bonificações não pagas. O Coutinho inclusive já aceitou abrir mão de parte significativa desse valor para facilitar o acerto com o Vasco. Quando foi emprestado, ele topou reduzir drasticamente o salário, de 35 milhões de reais por mês para um valor na casa dos 15 milhões. E agora mesmo, diante dessa dívida, está disposto a flexibilizar ainda mais. Só que até o momento não houve consenso entre ele e os ingleses. Isso preocupa demais. O Vasco já tem compromisso importante no dia 12 de julho contra o Botafogo e 3 dias depois encara o Independiente Del Valle pela Sul-Americana. E até agora Coutinho está fora de combate oficialmente. Se a rescisão com o Aston Villa não sair a tempo, a diretoria trabalha com um plano B: tentar renovar o empréstimo até o final do ano. Mas claro, o ideal seria já amarrar um contrato definitivo com cláusulas de extensão automática por metas atingidas, garantindo assim a permanência dele por pelo menos até o fim de 2026 ou até o final de 2027. Enquanto isso, o torcedor ainda digere a despedida de Dimitri Payet. Depois de muito tempo em silêncio, o francês finalmente falou sobre sua saída do Vasco. E fez isso com elegância, com palavras bonitas que tocaram a alma da torcida. Disse que ouviu a vida toda falar da cidade maravilhosa, mas que nunca imaginou que um dia ela faria parte dele e ele dela. Agradeceu ao clube, aos companheiros e à torcida. Disse que não é um adeus, mas um até breve. E terminou com um aqui é Vasco. Emocionante. Pena que esse casamento terminou de forma melancólica. Porque dava para ter sido diferente. Payet mostrou vontade, mostrou técnica, mas infelizmente a adaptação não foi das melhores e a relação com a comissão técnica e a diretoria esfriou.
Agora voltando a falar de bastidores quentes, tem uma troca que pode agitar o mercado. O Vasco está de olho em Mike, lateral direito do Palmeiras. O jogador tem contrato com o time paulista até o fim da temporada, ainda não foi procurado para renovar e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O Vasco, ciente da situação, fez uma sondagem. Nada oficial ainda, mas já deixou claro que tem interesse. E aí entra um ponto curioso: se o Vasco quer o Mike, o Palmeiras também tem seus olhos voltados para o Vasco. Mais especificamente para Puma Rodrigues. O uruguaio, que também está em fim de contrato com o Vasco, quer sair porque quer jogar. Ele não vem tendo muitas oportunidades, está no banco de reservas e sabe que precisa de minutagem se quiser disputar a próxima Copa do Mundo. Com isso, existe uma possibilidade de que as duas diretorias conversem e quem sabe costurem uma troca. Seria uma solução interessante para os dois lados. Mas repito, por enquanto são apenas especulações. Não existe negociação em andamento. Só que no futebol tudo pode mudar de uma hora para outra. E a gente sabe que quando tem bom relacionamento entre os clubes, como é o caso de Vasco e Palmeiras, as coisas podem evoluir com mais facilidade. Aí, antes de seguir com mais atualizações, vale a pena comentar a situação do Sub-20 do Vasco. Ontem a molecada entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro da categoria, enfrentando o Palmeiras em São Januário. Infelizmente o resultado não foi positivo. Derrota por 2-1 com um primeiro tempo muito abaixo, em que o time paulista chegou a abrir 2-0. O Vasco até reagiu no segundo tempo, diminuiu com um golaço de falta do volante Alder, mas não conseguiu buscar o empate. O mais preocupante não é o resultado em si, mas sim o desempenho. O Sub-20 do Vasco tem um elenco muito qualificado, com nomes como Edinaldo Minetti, Lucas Zucarello, Felipe Gabriel, Andrei Fernandes e o próprio Elder, todos com potencial de seleção brasileira de base. E mesmo assim o time não vem conseguindo render. Ocupa atualmente a 10ª colocação na tabela, fora da zona de classificação para a fase final e com apenas 3 rodadas restantes. A briga agora é para entrar entre os 8 primeiros e a situação é delicada. A crítica vai direto para o comando técnico. O trabalho de Matheus Kuropes está sendo muito questionado. Ele assumiu o Sub-20 por indicação de Felipe, diretor do clube, com quem já havia trabalhado em outros times como Bangu, Confiança e Volta Redonda. Mas até agora o rendimento do time não convence. Com tantos talentos à disposição, era para esse time estar brigando lá em cima e não se arrastando no meio da tabela. O torcedor enxerga isso, a imprensa especializada enxerga isso, e é hora da diretoria fazer uma avaliação séria. E é justamente por isso que o Vasco da Gama está correndo contra o tempo. A diretoria sabe que precisa entregar resultado dentro e fora de campo. Não dá mais para ficar na promessa. O torcedor quer ação, quer reforços chegando, quer vitórias, quer ver o time crescer na temporada. A Sul-Americana está logo ali, o Campeonato Brasileiro exige regularidade, e todo esse contexto faz com que cada movimentação de bastidor tenha um peso gigantesco. E por falar em movimentação, vamos abrir o jogo sobre a montagem do elenco. O nome do momento é Thiago Mendes, mas ele não será o único. A ideia do clube é trazer mais nomes, experientes jogadores que cheguem prontos para assumir a responsabilidade, vestir a camisa e decidir. O Vasco não pode mais apostar apenas em promessas ou em atletas em fim de carreira que chegam apenas para cumprir contrato. O clube quer competitividade, quer mudar de patamar, e para isso precisa de jogadores com mentalidade vencedora. E nesse ponto o perfil de Thiago Mendes agrada demais. É um cara rodado que conhece futebol europeu, que tem intensidade no jogo, que marca bem e sabe sair jogando. É o tipo de jogador que pode ajudar o time a ter equilíbrio entre defesa e ataque, coisa que o Vasco tem buscado há tempos. Só que, claro, não adianta ter 1 ou 2 reforços pontuais se o restante do grupo não estiver no mesmo nível. Por isso o mercado segue sendo monitorado, principalmente nas posições onde o elenco apresenta mais carência. A lateral direita, por exemplo, é uma delas. Com a possibilidade real de saída do Puma Rodrigues, o Vasco sabe que precisa ter uma reposição à altura. Paulo Henrique é uma opção, mas ainda não se firmou completamente. A sondagem pelo Mike é o primeiro passo nessa tentativa de reforçar o setor, mas tudo vai depender da movimentação do Palmeiras e da vontade dos jogadores envolvidos. O que já se sabe é que o Mike não foi procurado para renovar, e isso abre uma brecha que o Vasco pretende explorar. Enquanto isso, a diretoria também analisa internamente como será a utilização da base.
O Sub-20 mesmo com todos os seus problemas de desempenho tem peças interessantes que podem ser integradas ao elenco principal. Mas a grande questão é que essa transição precisa ser feita com responsabilidade. Jogar no Sub-20 é uma coisa, enfrentar Flamengo, Botafogo, Palmeiras no profissional é outra completamente diferente. A pressão é maior, a cobrança é diária e nem todo jovem está pronto para dar esse salto. Por isso o clube quer reforçar o time principal com atletas experientes e ao mesmo tempo manter os garotos em desenvolvimento, seja treinando com o elenco de cima, seja ganhando rodagem em jogos menos decisivos. E aí entra uma outra discussão que está ganhando força nos bastidores: a permanência do técnico Fernando Diniz. A diretoria aposta no projeto a longo prazo, mas sabe que o treinador precisa de respaldo de elenco e de tempo para implementar suas ideias. Diniz é um cara que exige muito dos seus jogadores, que tem uma filosofia de jogo bem específica e nem sempre essa adaptação é imediata. Os resultados até aqui não são brilhantes, mas mostram evolução. E a chegada de reforços como Thiago Mendes e quem sabe a permanência de Felipe Coutinho podem fazer essa engrenagem rodar com muito mais eficiência. A expectativa é que o Vasco ganhe corpo nas próximas semanas e chegue com força total para as fases decisivas da temporada. Aliás, a Sul-Americana virou prioridade no clube. O torneio internacional oferece visibilidade, prestígio e premiação. O confronto contra o Independiente Del Valle será uma espécie de termômetro. Um teste de fogo para medir o quanto esse time evoluiu desde o início do ano. E para esses jogos a presença de jogadores como Coutinho e possivelmente Thiago Mendes pode ser determinante. A torcida quer ver o Vasco competitivo, com personalidade, brigando de igual para igual e não apenas participando das competições. Mas para isso tudo precisa estar em ordem. E não é só dentro de campo. A estrutura fora dele também precisa acompanhar. O CT precisa oferecer condições ideais, o departamento médico tem que estar funcionando em alto nível, a preparação física tem que ser eficiente. Tudo isso influencia no desempenho. E é por isso que a torcida vem cobrando mais profissionalismo, mais transparência, mais atitude. O Vasco tem uma das torcidas mais apaixonadas do país, uma torcida que lota estádio, que empurra o time mesmo nos momentos mais difíceis. E essa torcida merece ver um time à altura da sua grandeza. E por falar em grandeza, é impossível não citar o simbolismo que foi a despedida de Dimitri Payet. O francês chegou com pompa com a promessa de ser o camisa 10 que o time precisava, mas infelizmente o casamento terminou de forma precoce. Ainda assim o respeito permanece. A maneira como ele se despediu mostra que mesmo em pouco tempo criou um vínculo verdadeiro com o clube e com a torcida. Suas palavras emocionaram e deixaram claro que o Vasco deixou marcas nele. E claro, ele também deixou sua marca aqui, mesmo que a passagem tenha sido breve. Agora é seguir em frente. A vida no futebol é assim. Chegadas e partidas fazem parte do jogo, mas o que fica é o legado. E falando em legado, o Vasco precisa voltar a ser protagonista. O torcedor quer ver o time disputando títulos, voltando à Libertadores, sendo respeitado dentro e fora de campo. E esse processo passa obrigatoriamente por reforçar o elenco, melhorar a gestão e valorizar a base. Não dá mais para viver só de história. É hora de construir um novo capítulo. E esse novo capítulo começa agora, com cada peça sendo movida com estratégia. A chegada de Thiago Mendes é um bom indicativo disso. A tentativa de manter Felipe Coutinho também. A sondagem por Mike mostra que o clube está atento às oportunidades. E mais do que isso, mostra que o Vasco quer voltar a ser grande de fato, não só no discurso. Por isso cada torcedor precisa estar junto. A pressão faz parte, a cobrança é natural, mas o apoio também é fundamental. Porque o clube está tentando trilhar um novo caminho e vai precisar de todos nessa jornada. O Acorda Vascão de hoje foi pesado, cheio de informação e com muita coisa para ser digerida ao longo do dia. Mas é assim mesmo. Informação de qualidade sem enrolação, direto ao ponto, porque o torcedor merece respeito. E já deixo aqui a pergunta no ar: o que você achou dessa possível troca entre Mike e Puma Rodrigues? Acha que seria bom pro Vasco? E sobre a situação do Coutinho, você acha que o Aston Villa vai liberar? Deixa aí nos comentários, porque a voz da torcida é sempre a mais importante. Vamos juntos, torcida vascaína, porque o dia ainda promete e o Vasco tá se mexendo. A qualquer momento pode pintar mais novidade.
Então já sabe, fica ligado porque o Acorda Vascão segue acompanhando tudo de perto. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do Vasco da Gama, um burburinho começou a tomar forma após um episódio recente nos treinamentos que deixou torcedores e especialistas do futebol atentos. Segundo fontes próximas ao clube, o técnico Fernando Diniz, conhecido por seu estilo meticuloso e exigente, teria perdido a paciência com um jogador durante uma sessão de treino e, de forma surpreendente, pedido a saída do atleta do elenco. Embora os detalhes sobre o envolvido não tenham sido oficialmente divulgados, o acontecimento já vem gerando especulações sobre o clima interno e o futuro do time para as próximas competições. Fernando Diniz, que vem tentando implementar um estilo de jogo mais propositivo e organizado no Vasco, sempre demonstrou ser um treinador rigoroso, porém paciente. No entanto, parece que a situação chegou a um ponto de ruptura, algo pouco comum no ambiente profissional e que poderia indicar uma crise pontual ou até uma mudança na gestão do elenco. Fontes não oficiais apontam que a insatisfação do técnico teria relação com a postura e o desempenho do atleta, que, segundo o próprio Diniz, não estaria correspondendo às exigências táticas e disciplinares impostas nos treinos. A tensão aumentou durante um treino específico, quando o treinador, irritado, pediu que o jogador fosse afastado do grupo. Este episódio, que ainda é tratado com cautela pela diretoria do Vasco, já provocou movimentações nos bastidores. Alguns membros da comissão técnica avaliam que a saída do jogador pode ser um movimento necessário para preservar o ambiente e manter o foco no trabalho coletivo, enquanto outros temem que a situação possa abalar ainda mais a estabilidade do time, que já enfrenta pressão pela sequência de resultados. A possibilidade de reforços para o elenco já vinha sendo discutida, e agora a questão de uma saída pode abrir espaço para novas negociações no mercado. Para a torcida, essa notícia trouxe uma mistura de surpresa e expectativa. Muitos fãs do Vasco, acostumados com as dificuldades enfrentadas pelo clube nos últimos anos, esperam que o episódio sirva como um alerta para a equipe se unir e reagir positivamente dentro de campo. Por outro lado, há quem questione se o treinador, mesmo respeitado por sua filosofia de jogo, estaria lidando de forma adequada com o ambiente e o grupo de atletas, já que a pressão para resultados imediatos é constante. A diretoria, por ora, não se manifestou oficialmente sobre o assunto, mas a repercussão deve aumentar nos próximos dias, especialmente se a saída do jogador se concretizar. No mundo do futebol, onde as mudanças podem acontecer rapidamente, esse rumor envolvendo Fernando Diniz e o jogador em questão promete movimentar as próximas semanas do Vasco da Gama. Será que a decisão do treinador marcará uma nova fase para o time, ou representará um desgaste que dificultará ainda mais a busca por estabilidade e sucesso? A torcida aguarda ansiosa por desdobramentos, enquanto os olhos do país se voltam para o que pode ser um capítulo decisivo na trajetória do clube carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.